muito bem-vindos para a nossa aula de documentos mínimos exigidos em fundos de investimento. É uma aula bem rapidinha, bem legal, e se aparecer questões sobre isso na sua prova, é ponto certo. Para direto para a aula, vamos lá. Temos ali dois amiguinhos, vamos imaginar que esse rapaz, esse senhor, é um gerente de banco, e temos ali uma senhora cheia da grana, cheia do dinheiro, que é uma investidora. E acabaram de fechar um negócio ali, estão apertando a mão, dizendo, eu vou aplicar recurso no fundo que você está me ofertando, está dizendo a nossa amiguinha. Então, o nosso gerente de banco está ofertando um fundo de investimento XYZ, e a nossa investidora, cheia da grana, está dizendo que vai colocar o dinheiro lá sim. Mas ela está com algumas dúvidas. Esse fundo é aberto, é fechado? Esse fundo é ativo, é passivo? Ele investe mais em ações, em moeda, em câmbio, em títulos públicos? Ela está cheia de dúvida. E o nosso amiguinho, o gerente, diz o seguinte, já que a senhora está com dúvidas, eu vou lhe apresentar aqui alguns documentos justamente para que a senhora tire suas dúvidas. Os documentos mínimos exigidos em um fundo de investimento é o regulamento, contendo todas as regras do fundo, a lâmina de informações essenciais, ou ainda lâmina de informações básicas, contendo o resumo das regras, e o termo de adesão, que é onde a nossa cliente vai assinar dizendo que está ciente de todos os riscos e que concorda e que lê o regulamento e que por isso vai entrar nesse fundo de investimento. Então, tá aqui os nossos documentos, né? Vamos trazer as principais características de cada um deles, que são justamente essas que eu acabei de falar. Vamos lá. Regulamento em fundo de investimento. Ele vai trazer as regras de constituição do fundo e ele foi formulado pelo gestor e pelo administrador de forma conjunta. Então, regulamento, como o nome mesmo já diz, ele vai trazer todas as regras de constituição do fundo. É um documento longo, é extenso, vai trazer as regras, se é um fundo ativo, se é um fundo passivo, vai dizer quem são os participantes do fundo, quem é o administrador, quem é o gestor, quem é a agência de rating, se necessário, quem é o custodiante, quem é o auditor independente, ele traz todo esse pessoal. Lembrando que esses participantes são pessoas jurídicas, tá? O administrador é um CNPJ, o gestor é um CNPJ, é uma pessoa jurídica, o auditor independente, todos os demais, eu só abri esse parênteses aqui para a informação ficar completa. O que mais traz no regulamento? A política de investimento, esse fundo investe em ações, investe em títulos públicos, investe em moeda, no câmbio, investe em empresas privadas, vai trazer a política de investimento. Ainda vai conter as taxas, os prazos, contém também os anexos falando sobre classes e subclasses do fundo, traz também a identificação de todos os participantes, acabei de falar sobre isso, e ele é a constituição do fundo perante a CVM. Então, o regulamento é um documento obrigatório que tem que estar registrado e esse documento é formulado em conjunto pelo administrador e gestor. Bem, como eu disse, esse é um documento extenso e vem cá entre nós, a gente não é muito dado à leitura, né? O brasileiro, de modo geral, eu estou generalizando, não é muito dado à leitura. Tanto que a CVM diz o seguinte, eu acho que o investidor não vai ler o regulamento. Por isso, eu vou forçar que seja criado um outro documento, que é o resumo disso. Então, temos ali a lâmina de informações básicas. A lâmina, o que ela vai trazer? O resumo do regulamento. A lâmina vai trazer os principais pontos, ele vai ter as principais informações sobre o regulamento, aqueles de mais destaque que certamente o investidor vai querer saber. Então, a lâmina é o resumo das informações contidas lá no nosso regulamento. E temos também o termo de adesão e ciência de risco, que é o contrato, é o único documento em que o nosso investidor vai assinar. Os demais, o regulamento e a lâmina de informações básicas, são documentos de leitura. Já o termo de adesão e ciência de risco é um documento onde o nosso investidor, o nosso cotista, vai assinar. É o contrato, que é quando o cotista diz assim, ó, eu declaro que tive acesso ao inteiro teor do regulamento e da lâmina, eu estou ciente, estou de acordo, ó, estou ciente dos riscos, estou de acordo, eu desejo aderir ao fundo de investimento. Então, aí ele assina, o cliente assina, seja de forma eletrônica ou física, mas ele dá ali a sua assinatura dizendo, ó, quero aderir, quero ingressar nesse fundo de investimento. A assinatura no termo de adesão ela é obrigatória para que o nosso investidor ele entre no fundo de investimento, tá bom? Então, temos esses três documentos como documentos mínimos exigidos para um fundo de investimento. Regulamento, contendo todas as regras, lâmina, contendo o resumo das informações e o termo de adesão, que é quando o cliente vai lá, o investidor vai lá e assina. Pronto, temos ali algumas questões, né? Como o tema é rapidinho, a aula é rapidinho, temos 3 questões para essa aula. Então, vamos lá.
Qual documento de confecção obrigatória consta o resumo das informações contidas no regulamento do fundo? Opa, aí tá muito fácil, né? O resumo das informações que estão contidas ali no regulamento do fundo é a nossa lâmina de informações essenciais, ou ainda lâmina de informações básicas. Pode aparecer de uma forma ou de outra, e tá aí, letra B de baixinho é a resposta correta. Vamos para a próxima? Tem mais? Tem. Ao investir em fundo de investimento, o investidor declara estar de acordo com os fatores de risco do fundo ao assinar. Bem, qual é o documento em que o nosso investidor vai assinar dizendo eu estou ciente, eu declaro que estou de acordo e eu quero ingressar no fundo? Bem, o documento que o nosso investidor vai assinar é o nosso termo de adesão, né? A letra A de abacatada diz que é a lâmina de informações básicas e a gente já sabe que não é. Letra B de bananada diz que é o termo de adesão. Sim, é você, B de bananada, termo de adesão. Letra C de cocada diz que é o regulamento, a gente já sabe que não é. E letra D de danada diz que é o demonstrativo de desempenho. E sim, a gente já sabe que não é. Demonstrativo de desempenho é um documento não obrigatório, porém que os fundos emitem trazendo o desempenho do fundo. Muito legal. Tem mais uma? Tem sim, tá aí, ó. Segundo a resolução 175 da CVM, que trata sobre fundos de investimento, os documentos necessários para registro do funcionamento do fundo são. Bem, quais são os documentos necessários para que um fundo seja registrado, para que ele funcione? A gente já sabe, são três, né? É o regulamento, a lâmina e o termo de adesão. Pronto, vamos procurar isso aqui? Letra A diz regulamento, lâmina de informações básicas e termo de adesão. Pronto, já achamos letra A, é você, muito bom. Nos vemos na próxima aula. Até lá, um grande abraço.